Olá, pessoal. Vamos lá, então, dando continuidade, na verdade, a nossa atividade com relação aos organismos bentônicos, agora parte 3. Deixa eu só passar o vídeo adiante. E definir aqui também o... Nós terminamos a última atividade, só para lembrar, então, as características que eram encontradas, então, com as praias arenosas, dissipativa, reflexiva, como isso refletia, então, dos organismos. E agora a gente vai, então, para o costão rochoso, tá? As características do costão rochoso, a zonação, que nós já vimos, supralitoral, mesolitoral e infralitoral, é o mesmo que é observado, então, para as praias arenosas. O supra, meso e litoral, as características, essa zonação, essa divisão do espaço, ela é dada em função da maré, até onde atinge a água, em função da maré, em função dessa entrada de água. Então, como a gente já viu, para a parte das praias arenosas, aqui também vai ser a mesma coisa, vai ser com relação à exposição do ambiente, do sedimento, dessa parte do costão em relação à umidade, à quantidade de água que está presente. Então, o supralitoral é acima do maior nível, da maré mais alta, então está além disso, então ela é praticamente seca. O mesolitoral é onde tem a maré alta e baixa, o máximo da maré alta e o mínimo, então, dessa maré. Então, ela tem sempre uma oscilação, e o infralitoral é abaixo da maré mais baixa, então ela está permanentemente sob a água, Então, são características bem diferentes. Aqui ela é bem mais estável, aqui também ela passa a ser estável, mas é mais seca, e o mesolitoral, então, que tem essa oscilação de água e não de tempos de exposição e tempo de inundação em função do ciclo de maré. A variação espacial, a gente vai tentar trabalhar as características ambientais, e são essas características ambientais que definem os organismos que vão ser observados ali. A gente observa que a variação espacial, ela tem uma escala muito pequena, ela não tem tanta variação. Ou seja, se eu estou trabalhando com o supralitoral, lá ela vai ter sempre as mesmas características. Ela vai ser sempre seca, sempre com a temperatura vai ser bastante elevada, Então tem umas características típicas de cada ambiente, e essa variação espacial, ela passa a ser praticamente paralela ao litoral, paralela à linha de praia, E isso vai criar, então, vários microhabitats, que são caracterizados por estes organismos que estão presentes, adaptados àquelas condições, E a gente vai observar também uma grande diversidade biológica dentro desses costões rochosos, Lembrando também que o costão rochoso são só aqueles organismos da epifauna, organismos que estão sobre este costão, e que vai estar sofrendo, então, as características desta zonação. Quais são os fatores abióticos que mais influenciam nesta zonação? Seria a maré, que caracteriza, então, o supra, meso e o infralitoral, mas também exposição à luz solar, o vento e principalmente ondas, Então, se a gente está trabalhando com um local de águas muito agitadas ou águas mais calmas, isso vai definir também que tipo de organismos e como estes organismos estarão, então, presentes nestes locais, O costão rochoso, ele apresenta como uma característica ele ser muito complexo, e ter uma alta diversidade de organismos, como a gente observa aqui, tem uma diversidade muito grande, uma riqueza e abundância, na verdade, com relação aos organismos, porque esta riqueza está relacionada com essa pequena variação espacial. Então, os fatores abióticos aqui em termos de água, temperatura da água, pH, quantidade de oxigênio disponível, nutrientes disponíveis, alimento disponível, ele passa a ter uma variação muito pequena, E é pelo fato de ser mais homogêneo é que faz com que tenha uma alta diversidade destes organismos. E por isso mesmo, então, a zonação ocorre meio que paralelo à linha de praia, Como a gente já tinha comentado, dividido, então, em supra, meso e infra, desculpe aqui, faltou um L, é supralitoral, mesolitoral e o infralitoral, tá? Já comentamos sobre isso também, Os organismos, não aqueles sésseis, mas aqueles que podem se movimentar. Então, aqui eu tenho dois exemplos, Tem uma estrela do mar e tem alguns corais aqui também. Então, as estrelas do mar, que são organismos que podem se deslocar, que têm um certo movimento, elas podem se deslocar de um local para o outro, passando, principalmente do mesolitoral, que tem uma variedade muito grande de exposição ou não, elas podem se deslocar para se proteger da luz e do calor ou para fugir do predador, Então, existe um certo movimento destes organismos
ao longo do costão rochoso, né? E aqueles, então, que apresentam-se sésseis, que são fixos, eles apresentam estratégias para se proteger, então, da luz, do calor, né? Para se alimentar, né? E também para escapar dos predadores, tá? Então, os organismos sésseis são os fatores bióticos que definem esta zonação, né? Que seria predação, alimentação, reprodução. São estes fatores biológicos que vão definir, na verdade, como estes organismos estarão presentes, então, nestes locais, né? E as características ambientais, eles estão adaptados a estas condições, né? Nestes costões há um predomínio, então, de organismos como esponjas, anêmonas, assídeas, briozoários. Existem também algas coralíneas e algas laminárias, né, onde há penetração da luz, obviamente, né? Então, nestes locais eu posso ter tanto organismos animais, né, bentônicos, como posso ter algas, né, que são também algas bentônicas, tá? Não comentamos sobre isso, mas dos indivíduos, os organismos presentes podem tanto ser animais quanto algas, na categoria, então, dos organismos bentônicos. Vamos falar um pouquinho desses recifes de corais, né, que representam também estes costões, né, que seriam estes organismos bentônicos, tá? Então, as características desses recifes de corais, na verdade, eles são quinidários, né, que sintetizam o exoesqueleto calcário, na sua maioria das vezes, calcário formado por carbonato de cálcio, e é esse exoesqueleto que é responsável, então, por essa estrutura rochosa dos recifes de corais. Os organismos eles vão sintetizando esta carapaça, à medida que eles morrem, a carapaça permanece, nasce um outro pólipo, nasce um outro organismo sobre, né, este pequeno pólipo, começa a ter um crescimento e os organismos mais antigos, então a carapaça, o exoesqueleto, começa a formar então essa estrutura rochosa e por isso os corais tendem a ir crescendo, né, continuamente e há recifes de corais gigantescos, enormes, né, pelo tempo, né, na verdade, da construção então destes exoesqueletos, tá? Na maioria deles, eles estão localizados na região fótica. Então, na região que há penetração da luz, são localizados em mares tropicais, em baixas latitudes, próximo da região equatorial, onde a temperatura é mais elevada e também há necessidade de ter uma forte circulação de água, que seria o seu fornecimento de alimento e oxigênio dissolvido. Então, águas paradas, águas assim muito calmas, né? Não permite, então, que tenha recifes de corais, né? Claro que se houver uma fonte alimentar muito rica, né, neste local, é possível que tenha esses recifes de corais. Elas são caracterizadas, então, aqui tem uma distribuição dos recifes de corais ao longo dos oceanos, né? E a gente observa que ela está limitada, são esses pontinhos pretos que a gente observa, né? Que aqui está como recifes de corais. Então, eles estão delimitados nesta região mais equatorial, aonde foi colocado junto aqui a distribuição da temperatura média, né, da coluna d'água. Então, elas estão centralizadas em águas mais quentes, né? Então, localizados sempre a 30 graus, norte ou sul, né, de latitude. Então, aqui eu tenho uma região equatorial 30 graus para cima ou para baixo, norte e sul. E estão caracterizados, então, por ter essas águas mais quentes. O que define essa distribuição de recifes de corais? Lembra que eu comentei que os recifes de corais elas são formados por exoesqueletos carbonáticos, né, de calcário, de carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio ela tem uma estabilidade maior em temperaturas mais altas. Águas frias elas tendem a dissolver este carbonato de cálcio. Então, na verdade, quando eu tenho temperaturas mais baixas em altas latitudes, né, regiões mais temperadas ou regiões polares, como a gente observa, quase que não há distribuição de recifes de corais, não muito pelos organismos, mas mais porque precisaria sintetizar uma carapaça bem mais grossa, né, e há um gasto muito grande de energia para estes organismos. E depois que esses organismos morrem, a carapaça carbonato de cálcio que permanece, ela também vai precisar de uma quantidade, uma concentração maior, né, deste carbonato de cálcio para permanecer, então, em temperaturas mais baixas, né? Então, um dos itens que faz com que ele esteja restrito a essas condições seria com relação à preservação destes recifes preservação deste carbonato de cálcio. Além disso, a gente vai estar trabalhando com locais localizados a 30 graus e também em ambientes mais rasos, né,
temperaturas mais altas, né, não muito no fundo, então elas estão localizadas aqui, mas também em temperaturas, em profundidades mais baixas, porque nestes locais a temperatura é mais alta. Então a temperatura é um grande item que vai restringir, na verdade, a distribuição desses recifes de corais. Outros itens seria pH, turbulência da água, quantidade de material sedimentar que está presente na coluna d'água, né? São fatores que interferem também na distribuição dos recifes de corais, né? Elas têm ocupam, né, em torno de 3% da plataforma continental, ocupam uma área média de 284 mil quilômetros quadrados, o total, né, de todos os recifes de corais, e a grande parte está dispersa, então, no Mar Vermelho, Índico e Pacífico, né? Então, está aqui o Mar Vermelho, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, né, onde a gente tem em torno de 92% de todos os recifes de corais, e aqui no Oceano Atlântico uma quantidade bem menor, que seria então com relação ao Oceano Atlântico e o Mar do Caribe. E isso se deve justamente pelo fato de ter um aporte muito grande do rio Amazonas, por exemplo, né, que contribui com uma quantidade grande de material em suspensão, né? Ao mesmo tempo que tem uma influência de nutrientes, então aqui no Brasil só é observado nesta região, no Nordeste brasileiro, porque também vem nutrientes do rio Amazonas, mas ao mesmo tempo a grande quantidade de partículas que são transportados por estes aportes continentais, ela impede o crescimento, então, destes recifes de corais, né? Então, os fatores ambientais que definem os recifes seriam uma temperatura bastante elevada, em torno de 18 a 26 graus, né, na coluna d'água, uma salinidade também elevada, de 33 e 35, e uma característica também destes funcionamento dos recifes de corais é a simbiose que existe com os organismos fitoplantônicos, né, que são fitoplânctons do tipo dinoflagelados, que nós chamamos de zooxantelas. As zooxantelas, elas vivem, então, em simbiose com estes organismos, né? Eles vivem dentro dos pólipos dos corais, e a simbiose é dupla dependência, né? Então, os recifes, esses pólipos, os quinidários, eles fornecem nutrientes para os organismos, para as zooxantelas. As zooxantelas, por outro lado, elas utilizam esses nutrientes, fazem a fotossíntese e fornecem alimento, então, para os organismos, né, para os recifes de corais. E são eles, na maioria das vezes, que dão esse colorido, né, que dão uma cor muito bonita, então, para estes recifes de corais, né? Não sei se vocês já ouviram falar do branqueamento de corais, mas o branqueamento de corais, ela está relacionada exatamente com essa propriedade da simbiose, né? O problema do branqueamento, ela tem ocorrido em função do aumento da temperatura, né, resultado dessa acidificação que é observada nos oceanos, e essa variação da temperatura é que faz com que estes organismos elas saiam, deixem estes locais, deixam de fazer simbiose, vão para outros locais, e aí eles não tendo mais esses organismos fitoplantônicos, né, as zooxantelas em simbiose, eles perdem o colorido, a cor dos recifes, e perde também o fornecedor de alimento, né, para estes recifes. Então, eles acabam morrendo, né? Então, a morte, na verdade, esse branqueamento de corais que é observado é em função da saída destes organismos dinoflagelados que está em simbiose, então, com estes organismos que formam, né, os recifes de corais, né? Uma outra característica que tinha dito é que ondas fortes é um fator que favorece, né, a formação desses recifes, porque eles seriam um fornecimento, né, de alimento e oxigênio dissolvido, né? Locais que têm uma circulação de água muito intensa, eu tenho uma renovação dessa água e ele traz, né, águas novas sempre traz muito alimento para estes recifes. E a outra característica que tinha sido colocada, por último, era com relação ao sedimento, né? O sedimento ela precisa estar ausente, porque o excesso desse material particulado pode provocar sufocamento, abrasão, sombreamento, né? Inibindo então esses processos, inibindo também o recrutamento de novas larvas, né? Para crescimento desses recifes de corais, né? Então, eu preciso ter estas características para ter a formação então destes recifes de corais, tá? Para a próxima etapa, vai faltar uma partezinha que eu vou considerar, então, a influência do homem, né, nos organismos bentônicos, tá? Até mais.